Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à oração? E hoje, domingo 19 de outubro de 2025, a lição 4 de hoje, ela tem como título O Príncipe do Exército do Senhor. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Josué, no capítulo 5, do versículos 13 até 15, onde aqui narra que o jovem líder do povo de Israel chamado Josué, após longa caminhada, ele faz a travessia do Rio Jordão e pisa em terras dos inimigos cananeus, que eram bastante terríveis e maldosos. E na frente dele estava a conhecida fortaleza da cidade de Jericó, com muros altos, né, e com seus fortes portões. E até ali Josué e seu povo não tinha a mínima ideia de como vencer, né, os cananeus, e eles não tinham estratégia alguma para que pudesse vencê-los, porque as armas que o povo de Israel possuíam eram aquelas armas rudimentares, muito comuns na época, que era arco, flecha e fundas, sem condições alguma, né, de enfrentar a poderosa cidade de Jericó. E o pior que os cananeus, além deles serem fortes assim fisicamente, eles tinham armamento assim de primeira linha e adoravam deuses, né, estranhos. Eles eram idólatras pagãos. E assim, por detrás desta guerra, ou seja, a conquista de Canaã, não era apenas uma guerra física, né, uma guerra humana, mas sim uma tremenda guerra espiritual, uma batalha espiritual. E Satanás estava por trás desse grande conflito, apoiando os cananeus. E no livro de Josué, capítulo 5, versículos 14 e 15, com 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 até 17, Neemias 9, 6 e Isaías 3,16, diz que Josué, ele orou muito ao Senhor para que o ajudasse, né? E eis que se apresenta e aparece diante dele um homem forte, com uma espada enorme, um homem alto, né? Que apareceu justamente para ajudar a Josué, e ele se identifica a Josué, né? Ele diz lá que ele era príncipe do Senhor, príncipe do exército do Senhor. E na realidade era um ser divino, era o próprio Jesus encarnado, comandante celestial, que aparece para ajudar a Josué, indicado por Deus para vencer essa batalha contra os cananeus e lutando pelo povo de Israel para que eles pudessem vencer. Quando em Josué 5, 14 e 15 diz que apresenta-se um homem forte, né? Que ele diz que era príncipe do exército do Senhor, era nada mais, nada menos do que o Cristo pré-encarnado, que apareceu a Josué não apenas como um aliado, né? Mas não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como comandante do exército invisível,
porque a batalha também era espiritual. E sim, o homem que apareceu ali, o Cristo, ela é real. De anjos que estão assim envolvidos nesse conflito maior do que o Josué imaginava com os cananeus. E o príncipe do exército, ele é igual a Deus, né? E por isso Josué se prostrou diante daquele homem que apareceu ali, com profundo respeito e adoração, que está lá em Josué 5, versículo 14, e também fala lá em Gênesis 17, 3. Após a morte daquela primeira geração que tinha saído lá do Egito, os homens e todos os homens da guerra também haviam desaparecido, né? Porque surgiu uma nova geração, que fala em Josué 5,4. Essa nova geração, na época de Moisés, eles eram crianças, né? E viram sinais e maravilhas que Deus havia feito, né? Na divisão do Mar Vermelho, nas pragas que ele enviou lá para o Egito, né? Para o faraó. E assim, essa primeira geração, e entre eles estava Josué como criança, né? E que agora, nessa segunda geração, estava comandando o povo de Israel para justamente invadir essa terra prometida em Canaã conforme promessa de Deus, para desafios maiores, né? E eles haviam acabado assim de cruzar o Rio Jordão sob o comando de Josué e que com Deus na frente, com a Arca da Aliança. E quando eles pisam ali naquele território forte, né, dos inimigos de cananeus, começaram os pensamentos de Josué de como vencê-los. E diante dessa segunda geração estava a fortaleza do inimigo, muros altos, armamentos fortes, bélicos, com os portões assim fortemente feitos, né, altos, completamente fechados estavam ali. E Israel naquele momento não tinha preparo algum, né? Estratégia algum, não tinha equipamento bélico, não tinha armas, não tinha estratégia nenhuma de guerra. Eles tinham armas, mas eram armas assim rudimentares da época, para combater um inimigo assim tremendo e poderoso da época, com cidades bem fortificadas, preparadas, né, para resistir um ataque a longo período, já era uma outra história, né? Tanto é que o próprio Egito, que era considerado uma potência naquela época, muitas vezes tentou ali adentrar aqueles portões ali dos cananeus e não conseguiram. E para você ter uma ideia da força, né, desses cananeus. E aí agora imagine um povo de Israel sem experiência de guerra, sem armamento, porém Deus providenciou isto para eles, porque Deus jamais desampara a pessoa que é fiel a Ele, né? Mesmo nas lutas e nos desafios. E sabedor que por detrás dessas batalhas físicas existia a batalha espiritual, por detrás desses conflitos, né? Porque Satanás estava por trás desse conflito ajudando os cananeus. E Deus providencia dos céus ajuda. Quando Josué estava assim em frente assim aos portais de Jericó, ele levanta os olhos assim e eis que lhe apresenta e aparece na sua frente um homem forte, com uma espada enorme, um homem alto, né? E Josué faz a seguinte pergunta: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu o homem: Não, Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor dos céus e acabo de chegar. Então Josué
se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalce as sandálias dos seus pés, porque aqui o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué, tirou as sandálias, né? Que está lá em Josué 5, versículo 13 até 15. Sem dúvida, né, Josué foi grandemente beneficiado e honrado, né, nesse processo de transformação e de mudança, porque Josué, para que ele pudesse estar ali na presença do próprio Jesus, ele teve que ter uma transformação. E essa transformação de Josué ocorreu porque ele mudou a alimentação, ele se tornou um homem com orações diárias, de comunhão diária, procurou ser batizado pelo poder do Espírito Santo todas as manhãs, e ele foi purificado e consagrado. E sob assim forte pressão da liderança de Israel, que ele, Josué, entrou no lugar de Moisés, esse novato mostrou um caráter construído sobre uma base sólida, né, com o Senhor, que foi inabalável, de modo que ele teve o privilégio de, com Moisés, de conversar face a face com Jesus, o príncipe do exército do Senhor, que menciona aqui em Josué 5:4. Esse homem alto e forte, com uma espada na mão, que estava diante de Josué, nada mais, nada menos era o Cristo, o Salvador, o encarnado, conforme se evidencia pela adoração que ele, José, fez para esse homem que apareceu. E por ele estar santificado naquele local, e aquele local também estar santo, é que realmente a gente deduz que realmente é Cristo, né? Porque esse homem que apareceu para Josué, ele diz, ó, tire esse sandália dos pés, porque aqui é um lugar santo. Foram as mesmas palavras que Deus falou na sarça ardente para Moisés. Tire essas sandálias, que o lugar é santo. Ou seja, era o próprio Cristo ali diante de Josué, né? Algo assim, né, fantástico e maravilhoso, né? Embora essa expressão aqui, príncipe do exército, lá está em Josué 5,14, ou seja, o comandante do exército do Senhor, ocorra nessa passagem aqui do Antigo Testamento, a combinação dos termos, né, príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Nas Escrituras, a palavra exército pode referir às tropas militares, aos anjos ou corpos celestes, mas aqui é realmente o príncipe dos exércitos, ele está falando do exército do céu, o próprio Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus assim tem clamado e falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, que todos possam aceitar simplesmente o príncipe do exército dos céus, o nosso Salvador, e que você tem que realmente buscar realmente conhecer esse príncipe através das Sagradas Escrituras, porque o próprio Jesus diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo, falando, que em João 14,6, que ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é através de Jesus, o mediador, o príncipe do exército de Deus. E quando você faz isto e aceita Ele como Salvador e Senhor e obedece os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará um presente enorme na segunda vinda dele, príncipe do exército, de Jesus, na segunda vinda. Você ganhará a salvação, porque Jesus levará todos que aceitaram a ele como Salvador, levará para o céu. Esse é o presente que Deus quer dar para mim e para você.
e que você possa tomar consciência disso, meu amigo, minha amiga, e que você tenha realmente um dia bastante abençoado ao lado do Salvador Jesus. É o que realmente ele deseja, seu amigo João Carlos Amorim.